Graça e paz, igreja. A gente vai compartilhar aqui um pouquinho da palavra. Já recebi a unção do irmão Kleber. A irmã Rose me chamou, né, um tempinho atrás. Eu perguntei a ela, tema livre, Rose? Ela disse, não, tem um tema. Vou mandar para o zap de Isabela. Aí eu olhei o tema, eu disse, olha que coisa interessante. Esse tema é um tema muito forte, né? É um tema bastante atual, importante, que não deve sair da cabeça de nenhum de nós, e nós temos essa responsabilidade de passar essa informação para frente, porque outras pessoas precisam entender o que é o novo nascimento, né? Nós nascemos duas vezes, né? Nascemos da carne, de forma natural, depois nós nascemos dessa maneira aí. O tema é a necessidade do novo nascimento. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A minha Bíblia está dizendo assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Depois a gente vai entender um pouquinho o que é essa verdadeira justiça. Todos nós que vivem nesse planeta chamado Terra, anseia pela eternidade. Ninguém na verdade quer morrer, não é verdade? Nós temos algo em nós que anseia pela eternidade. E isso que está em nós é o que é eterno, né? Daniel cantou aqui, louvou, né, a Deus, aquele hino que diz que nós somos tua casa, né? Então Deus agora, através do Espírito Santo, habita naqueles que receberam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, né? Isso é uma verdade. A gente sempre tem que estar meditando nisso para não esquecer disso. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele agora escolheu habitar no homem, né? Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Que Deus, vamos voltar um pouquinho lá atrás. A paz e graça a vocês que estão aí no YouTube nos assistindo, que sejam bem-vindos e fiquem conosco. Amém. Logo no início de tudo, né? Não existia nada, né? Tudo saiu de Deus, não é verdade? Deus, com o poder da tua palavra, a palavra de Deus é o poder, né? O poder está na palavra de Deus. Então ele começou a liberar a palavra e aí o mundo começou a se formar. A terra, os céus, as estrelas, né? O sol, a lua, tudo foi criando com a palavra de Deus. E ele preparou a terra, né? Os animais, né? As árvores. Ele foi preparando tudo e depois ele formou o homem do pó da terra. Então Deus formou toda a terra para aquele homem habitar, cuidar, desfrutar daquilo que Deus fez, né? A criação. Só que Deus pega o barro, a gente já sabe disso, né? E faz o homem, né? Até Deus colocar o sopro dele naquele barro, o homem não tinha vida, não é isso? Então Deus coloca a vida naquele barro através do fôlego, né? Deus libera o fôlego dele naquele barro. E aí acontece a mágica, né? Aquilo que não tinha vida passa a ter vida. Por que Deus faz isso? Porque Deus sempre quis ter um relacionamento, né, com essa criação. Mas para ter um relacionamento com essa criação, tinha que ter algo em comum entre eles dois. Tinha que ter algo em comum. Por exemplo, nós falamos português, né? Se um fala inglês, quem entende, né? Mas vamos dizer assim que todo mundo aqui só sabe português. Se chegar alguém aí falando inglês, ou francês, ou hebraico, a gente não vai entender. Então, esse relacionamento não vai ser 100%, vai ser
não vai ser total, né? Não vai ter plenitude nesse relacionamento. Então precisa ter algo em comum. Então, ou a língua igual, tem que ser a língua igual, né? Para que tenha um relacionamento, tenha uma comunicação. Então Deus quis ter relacionamento com essa criação chamada homem, né? A menina dos olhos de Deus, né? E aí o que é que ele faz? Precisava ter algo em comum. O que é que tem em comum entre Deus e o homem? O sopro de vida. Deus coloca o sopro naquele boneco de barro. Eu falo assim, mas a gente sabe que é o ser humano, né? E passa a ter vida. Mas no instante que Deus faz isso, acontece uma outra, como é que eu digo? Além do sopro no boneco, no corpo, aparece também algo novo. A gente vai ver lá. Em Gênesis capítulo 2. Cadê meu papel? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É rápido, viu, irmão? Para a gente entender essa nova criação, né, revestido do novo homem, a gente precisa entender a origem do primeiro, né? Gênesis 2, versículo 7, diz assim. Vocês encontraram? Deixa eu ver aqui, cadê, meu Deus? Assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em algumas Bíblias tem assim, alma vivente, né? Então naquele momento ali que Deus sopra o fôlego dele no homem, aí o corpo tem vida e junto com o corpo vem a alma agora do homem, né? A alma. Que nós somos formados de corpo, nós temos alma e nós temos espírito, né? Corpo nós temos, o espírito que é a nossa essência, a essência nossa é o nosso espírito. O corpo Deus nos deu para que a gente pudesse ter uma interação no planeta Terra. Como é que a gente poderia comer, tomar banho de cachoeira, de rio, né? Andar, passear? Precisava de um corpo. E aí agora ele coloca o espírito dele dentro desse corpo. E junto quando ele faz isso, aí agora aparece também a alma do homem. É o que dá a consciência do homem, a sua vontade também. Você vê que lá no Éden, Deus deixou a árvore, né? E o homem tinha a opção, ou seja, o homem não estava escravo de Deus. Ele tinha a opção de fazer ou não. É isso que acontece conosco. Nós temos a opção de fazer ou não. Me diga aí, quantas vezes nós já ouvimos a voz, a direção do Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você. Nós somos casa de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo orienta a gente a fazer alguma coisa e a gente faz assim, ó, não faz. Não vou fazer agora não, vou fazer depois. Ou não faz. A vontade. Então, a vontade nossa é o que atrapalha o agir de Deus em nossas vidas, a gente sabe disso. Então, todo homem tem essa vontade, mesmo os nascidos de novo, mesmo que receberam o Espírito Santo, assim que funciona. Então, nós temos a vontade. Aqueles que estão mais sensíveis, né, a ouvir a voz e a obedecer a direção do Espírito Santo, aí sempre está na direção do Senhor. Mas aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e não seguem a voz do Espírito Santo, sempre está acontecendo algo que atrapalha a sua vida. Então o Espírito Santo está dentro de nós e está sempre nos orientando. E agora cabe o quê? A minha vontade, a minha decisão de fazer ou não. Mas Deus sempre quis ter esse relacionamento com o homem, com o Espírito Santo orientando o homem. Mas acontece lá no Éden, aquilo que Adão fez. Uma frase que Levi uma vez me perguntou, por que a gente morre? Eu disse, já falei isso algumas vezes, por causa dele, Adão. Por causa dele entrou o pecado no mundo e o pecado entrou a morte. Com o pecado a morte. E a morte veio a todos os homens. Por isso que Paulo fala lá que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então, enquanto o homem estava em comunhão com Deus, estava tudo funcionando. Aí Deus orienta, né? Fala para Adão, no dia que você comer, você morre. E é isso que foi que aconteceu. No dia que Adão comeu daquele fruto, Adão, a sua essência espiritual, se separou de Deus, desligou do Pai. E como nós viemos da forma de Adão, né? Em série, nós viemos também separados de Deus. Viemos com o espírito, mas o espírito vazio,
sem vida. Então essa criação agora, sem o Espírito Santo nela, nessa criação, não tem comunhão com o Pai. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem não nasceu de novo, quem não recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não pode adorar o Pai em espírito e em verdade, porque não recebeu o Espírito Santo. Somente aqueles que recebem o Espírito Santo em suas vidas, recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é quem pode adorar o Pai em espírito. Esses são os verdadeiros adoradores. Como Jesus estava conversando com aquela, esqueci o nome dela, ele batendo um papo com ela, falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós outrora estávamos no mundo separados de Deus. Separados de Deus. Para mim estava o tema. Estávamos separados do Pai, mas graças a Deus que essa mensagem chegou até nós e nós hoje somos casa de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo e voltamos a ter novamente essa comunhão com o Pai. O Espírito Santo agora de Deus está no nosso espírito, né? Esses dois formam um. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Então o Espírito Santo com o seu espírito agora formam um. E essa união testifica que você é filho de Deus. E agora você é uma nova criação. Por isso que diz ali: e revistai. Gálatas, Efésios, vamos lá para Efésios de novo. Efésios 4. Olha lá, Efésios 4, 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em verdadeira justiça e em santidade. Vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Esse capítulo 5 de Romanos é muito interessante e explica muito a questão desse novo nascimento. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Aqui eu estava falando. Então, nós chegamos nesse mundo já separados de Deus, né? Quando ganhamos nossa consciência, né? Fomos ficando mais adultos, nós já chegamos aqui separados do Pai. Nada que a gente pudesse fazer pelas nossas forças, pelas nossas mãos, poderiam o quê? Nos religar a Deus. Nada a gente poderia fazer. Por causa de Adão, todos entraram na maldição, entraram em pecado, foram separados de Deus. Não é isso? Mas, deixa eu ver aqui o outro. Aqui, vamos lá no 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Qual foi essa transgressão? De Adão, né? Então, uma só transgressão de Adão resultou na condenação de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a verdadeira justiça não é aquela justiça que a gente imagina, que a gente pode fazer, vou fazer algo para Deus me olhar como justo. Não tem nada que a gente possa fazer para que Deus olhe para a gente e diga assim, é justo. Não. Eu só sou justo pela obediência de um único homem, que foi Jesus. Assim como Adão pecou, errou, e nós recebemos a morte, o que foi que eu fiz, que foi que nós fizemos aqui para receber o erro de Adão? Nada. Nós já nascemos nesse mundo em pecado, no pecado. Nós não fizemos nada. Assim também, nós não podemos fazer nada com as nossas forças para receber,
para ser justo diante de Deus. Nós recebemos a justiça por causa da obediência. Por causa da desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores. E por causa da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Por que serão? Porque muitos ou alguns não vão receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso, irmão, assim como foi a nossa conversão, a nossa salvação, foi pela fé. Foi o trabalho da graça mediante a fé. É por isso que nós somos salvos, não é assim? Assim como nós recebemos a salvação pela fé, isso aqui também é pela fé. Se você acreditar nisso, você crê nisso aqui, que por causa de Adão, isso é fato, todos pecaram e foram separados por causa de um erro de Adão. E agora, por causa de uma obediência de Jesus, muitos são feitos justos. Porque Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Não é assim que está escrito? Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdadeira justiça. O que foi que Jesus fez para merecer a morte? A Bíblia diz que ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. O que foi que ele fez para merecer a morte? Nada. Mas ele morreu por quê? Por causa do pecado meu, seus, nossos. Então, por causa do pecado do mundo, Jesus morreu. Então, o que foi que Jesus fez para merecer a morte? Ele não cometeu falha nenhuma. Quando ele está sendo interrogado, o governador fala assim: eu não vejo falha nesse homem. Não tem nada de errado nele. Eu vou lavar minhas mãos. E aí leva para o povo e o povo é que julga. Mas ele mesmo não viu erro nenhum. E a gente sabe que Jesus não cometeu falha nenhuma. Não houve falha em Jesus. Ele foi obediente para nos resgatar da maldição da lei. A lei nos incriminava. E aí Jesus vem e nos absolve. Ele é o nosso juiz. Então, por causa da obediência de Jesus, nos tornamos justos. Isso tudo pela fé. Não é assim? Deu para entender, irmãos? Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E como é que eu recebo isso dentro de mim, né? Você precisa crer que isso aconteceu, porque assim como Jesus não fez nada para merecer a morte, ele, perfeito, não fez nada para merecer a morte, e recebeu o pecado e morreu, nós também não podemos fazer nada para merecer a justiça de Deus. Se não fosse isso, se Jesus não morresse e não ressuscitasse, todos nós estaríamos condenados, porque ninguém teria a condição de cumprir as exigências de Deus para se tornar justo diante de Deus, que foi o que? Os 10 mandamentos e aquelas regras criadas por Moisés. Ninguém conseguiu, somente um que conseguiu, que foi Jesus. Jesus veio, cumpriu toda a lei e agora na morte dele nós nos tornamos justos. É um inocente morrendo pelo pecador. Lembra lá na antiga aliança como era para tirar o pecado do povo? Levava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, e aí aquele que levou o cordeiro, aquela pessoa, os pecados eram simbolicamente transferidos para o cordeiro, e a justiça que estava no cordeiro, a inocência que estava no cordeiro, passava para o homem. Não era assim? Aí isso agora aconteceu com Jesus. O inocente Jesus morrendo pelo pecado de toda a humanidade. Isso aí é um presente de Deus. Vamos ver lá em... Deixa eu ver aqui. Romanos 5,17. 5,17. Romanos 5,17. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus
a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. A dádiva é um presente. Algumas Bíblias têm assim, dom da justiça. Então, quando a gente cita a Jesus, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Dom é presente. Um presente que Deus dá ao ser humano. Aquele que não merece, Deus dá esse presente. A abundância da graça e o presente da justiça. O dom da justiça. É por isso que nós podemos dizer que o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Se não fosse isso, a gente não poderia abrir a boca e dizer assim, ó, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, habita onde? Naquele ser que Deus colocou o Espírito, a fonte original. Porque um dia, se Jesus demorar uns 100 anos de voltar, que não vai demorar 100, todos nós estaríamos mortos. O que estaria morto? Esse corpo. Esse corpo que mora o Espírito, a essência de Deus. Esse corpo estaria morto e o Espírito, como é eterno, é de Deus, é eterno, volta para o Pai. Porque esse corpo foi feito aqui na terra, tem que ficar aqui na terra. Não pode ir para outro lugar. Foi feito da terra. Foi feito do pó e do pó tem que voltar. Então, o corpo foi feito para que Deus, através do seu Espírito, mantesse um relacionamento com o homem e ele pudesse desfrutar de tudo isso aqui. Mas um dia esse corpo vai ser transformado. Esse corpo vai ser glorificado. Igual quando Jesus ressuscitou. Um corpo glorificado. Um corpo diferente. Porque nos céus não pode entrar nem carne, nem sangue. Então nós fomos recriados. Está escrito. Eu olho para lá, porque olho para lá. Toda hora olho para lá. Nós fomos recriados em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Isso, você medite na palavra, está escrito, e você recebe isso, é pela fé. Assim como Jesus não fez nada para merecer a morte, nós também não podemos fazer nada para merecer a justiça. A justiça de Deus, Ele dá como presente. E nós recebemos o dom, a abundância da graça e o dom da justiça por causa de Jesus Cristo. Então, da morte e ressurreição de Jesus, tudo agora é em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é isso? Ele venceu a morte no nosso lugar. Por isso que nós podemos dizer hoje que o Espírito de Deus habita dentro de mim. Como tem a música que Daniel cantou, né? Somos tua casa, sua morada. Eu sou o teu lar. Isso é uma verdade. Não é só um louvor, não. É a verdade. Mas se a gente não tomar posse disso, a gente fica assim, sentindo até meio que parece que Deus está distante. A porção de Deus mora em você. O que pode estar distante é a sua comunhão com Ele no que diz respeito à palavra de Deus. Porque é através da palavra que o Espírito, o novo Espírito que foi recriado, esse Espírito que estava morto, foi recriado. É como se for fazer uma analogia aqui bem simples, mas vocês vão entender. Imagine uma bola de soprar vazia. Não tem utilidade, né? Está vazia. Mas se você pegar essa bola e sopra, aí parece que ela tem vida. Não é assim? Então nós estávamos com o Espírito assim, sem vida. Mas quando recebemos o Espírito Santo de Deus, aí agora ele foi recriado. Esse Espírito que estava morto foi recriado. Lembra lá em Pentecoste, Jesus falou assim, olha, fiquem lá, que vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo vai descer em vocês, mas fiquem lá, em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. E aí eles receberam o Espírito Santo. Assim também aconteceu com Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo. Aí ele começa a fazer milagres, prodígios e maravilhas, né? E assim está também em nós. O Espírito Santo está em nós também. O Espírito Santo não está... Obrigado,
O Espírito Santo não está distante, o Espírito Santo está em nós. O que é que está faltando? Pode estar faltando a manifestação do Espírito Santo que está em nós, nas nossas vidas. Pode estar faltando isso, mas ele já habita em nós. O poder de Deus já habita em nós. Nós já fomos revestidos em verdadeira santidade e verdadeira justiça, segundo a Bíblia. Mas o que é que falta agora? A manifestação desse poder que está em nós, que é o próprio Espírito Santo, junto com o nosso espírito, que agora ele foi recriado. Nosso espírito foi recriado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Então nós podemos agora, confiantes na palavra, fazer uso da palavra, porque o poder de Deus está na palavra. Confessar a palavra com autoridade. Tem muitos versículos, muitas passagens que a gente pode estar usando para o nosso próprio benefício. É o próprio poder de Deus agindo através de nós. Deus age, Deus quer agir através das nossas vidas por causa da sua palavra, que a gente já conhece, que a palavra também já está em nós. O que falta agora é a manifestação desse poder em nós. Amém? Vamos lá para encerrar. Estamos já encerrando. Vamos lá em Romanos 4, 25. Diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa... Pronto. Então, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Foi por isso que ele morreu, porque ele recebeu os nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O dom é o presente de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Vamos lá também em Gálatas 2:16. Amém? Encontraram aí? Encontraram? Diz assim, acharam? Diz assim, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém? Então, mediante a nossa fé em Jesus, nossa crença que Ele morreu, ressuscitou por nós, você crê no seu coração, com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Quando você crê nisso de verdade, aí é algo individual entre Deus e você, né? E aí acontece esse milagre de Deus para a humanidade. Então, é necessário as pessoas entenderem o que é o novo nascimento. Nós temos dois nascimentos, o primeiro e o segundo nascimento. Vocês se lembram lá no Egito? Lá no Egito, quando Deus está tirando o povo do Egito, Ele lança as pragas, né? A morte através das pragas, e Ele dá um sinal. Ele fala assim, olha, hoje o anjo da morte vai passar. Coloque nos umbrais das casas a marca do sangue do cordeiro. A casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte ia entrar. Não foi assim? Então os egípcios e os israelitas também passaram nos umbrais das casas a marca do sangue. E aí o anjo da morte vinha, tem a marca do sangue, não entra. Ele passava em outra casa, tem a marca do sangue, não entra. Dentro dessa casa tinha hebreus, egípcios, todo tipo de gente ali dentro. Mas por que o anjo não entrou? Por que o anjo não conseguiu atingir aquelas pessoas que estavam dentro da casa? Por causa do sangue. Foi por causa do sangue. Então tinha hebreus,
tinha israelitas ali dentro, mas o anjo da morte não pôde entrar porque ele tinha a marca do sangue. Nós que recebemos a Jesus, temos essa marca também. Cada um de nós aqui tem essa marca que Deus vê. Deus vê lá de cima. Quando olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Quer ver outro exemplo? Raabe. Ela creu no que os hebreus o povo hebreu estava realizando há tanto tempo, realizou há tanto tempo, e somente ela e a família dela, as pessoas que estavam dentro daquela casa, foram poupadas da morte. Por quê? Foi por causa do acordo? O acordo foi o começo, mas foi o quê? Ela colocou o quê na janela? Um sinal. Não colocou? Um pano vermelho, escarlate. Eles falaram, coloque esse sinal, porque quando a gente vê esse sinal aí, a gente não vai matar, destruir quem estiver aí dentro. Mas se não tiver, nosso acordo está cancelado. Não foi assim? Foi ou não foi? Pronto. Então, o povo hebreu não entrou naquela casa. Por que não entrou? Por causa da marca vermelha simbolizando o sangue de Cristo. Então, hoje, Jesus já morreu, já ressuscitou, o sangue dele aspergiu no universo e nós temos essa marca do Cordeiro. É essa marca que nos justifica. É essa marca que nos dá acesso ao Pai. Hoje nós podemos adorar a Deus por causa desse sacrifício. Não pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Ele fez esse sacrifício e hoje nós recebemos o trabalho dele como um presente de Deus em nossas vidas. Então, é maravilhoso saber disso. Quando a gente entende isso, a gente vive melhor. Você vive melhor. Você aprende a perdoar mais fácil. Você perdoa mais fácil, porque ele já lhe perdoou. Então, se tiver alguma rusga com alguém, é mais fácil você perdoar, porque você já foi perdoado de tantas coisas e é perdoado de tantas coisas. Então, não tem motivo de não perdoar ninguém, né? Tá apontando alguém, apontando outro, não tem motivo para isso. Então, irmãos, nós fomos esse ser interior que Deus soprou em nós, que por causa de Adão nós fomos separados de Deus, mas Deus faz a justiça dele, né? Aí Deus cumpre a justiça, porque não seria justo eu morrer por causa do erro de um. Aí Deus cumpre a justiça dele em Jesus e agora ele dá de presente para mim e para você. Aí você recebe esse presente e glorifica a Deus e aí você é recriado em verdadeira. Essa é a verdadeira justiça. Não é o que você faz, é o que Jesus fez. É um inocente, perfeito, morrendo pelos pecadores. E aí, quando ele recebe os pecados, você recebe agora a justiça dele pela fé. Amém?